Certo. Já tá gravando. Então, eu vou colocar aqui de novo na nossa telinha. E eu vou colocar um exemplo agora aqui na lousa. Acho que já, não sei se ficou melhor, se ficou pior, mas pelo menos ela correndo aqui fica mais fácil. Para ela correr em cima dos livros ficou mais fácil. Nesse caso aqui, eu tinha um exemplo aqui bem mais tranquilo. Ó, vamos continuar com essa aqui mesmo. Então, um exemplo que a gente pode trabalhar aqui com essa situação da primeira lei de Charles é o seguinte. Suponha que tem um volume 1 de 6 pés cúbicos. Tem uma temperatura 1, 500 rankines. Qual vai ser o volume 2? Se a temperatura 2 for 450 rankines. Então, observa o seguinte. Antes de resolver qualquer situação, a primeira pergunta que você faz, você não deixa o problema te fazer a pergunta, você faz a pergunta ao problema. O que você tem? Bom, o que ele tem para a gente? Tem 6 pés cúbicos, 500 rankines, 450 rankines. Então, essas duas já estão na absoluta. Não precisa transformar nada. O que eu vou fazer agora, então, nessa condição? Eu vou pegar a equação. V1 está para T1. Assim como V2 está para T2. Essa é a fórmula original. Mas o que ele quer? Ele quer saber qual vai ser o volume final. Então, ao invés de eu trabalhar com a fórmula nessa formação, eu faço uma pequena modificação, isolando V2. Então, vai ser quem nessa condição para V2? Eu vou trabalhar, então, T2, que está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. E vai multiplicar quem? V1. Então, teremos V1 vezes T2, dividindo por T1. Quem são os elementos que nós temos aí para a gente trabalhar? V1 é 6 e o T2 é 450. Isso. Então, V2, 6 vezes 450, dividido por 500. Professor, desce só um pouquinho sobe um pouquinho a lousa, por favor. Aí melhorou. Obrigado. Nada. Aqui você tem um processo bem mais prático para você resolver. Como é que você pode resolver isso de maneira mais prática? Simplificando. 50? Você tem 450, termina em 0. Tem 500, termina em 0. Corta o 0 de ambos. Você vai ter 6 vezes 45 dividido por 50. Tá. O que é que você pode fazer aí? 80. Para facilitar. Simplificar de novo? Pode simplificar mais uma vez. Ou você multiplica em cima e divide o resultado com o que você tem embaixo. Também.
Exatamente. 45 vezes 90. 6. 6 vezes 5 são 30. Sobem 3. É 6 vezes 3, 4, 12, 18, 24, 27. 270. 270. Dividido por 50. De novo apareceu 0. 0 em Corta os cima, dois zeros. 0 embaixo. Cortou os dois. Divide 27 por 5. 5. Então, se eu fazer 5 vezes 5, dá 25. Então, eu já sei Vai que eu sobrar tenho 5. 2. Sobrou 5,4. 2. Esse 2 acrescenta 0, forma 20. Mas por que 20. acrescenta 0? Que eu coloco o ponto pedindo licença. Isso vai me dar 4. 4. Então, 5,4 pés cúbicos. Se ficar difícil fazer isso mentalmente, assim, de cabeça, você já faz assim, ó. 27 divide em 5 partes. Então, aqui eu tenho 5 vezes 5, 25. Para 27 sobram 2. 2. Põe o ponto pedindo licença. Desce um Acrescentou 0. 0. 4 vezes 5, 20. Para 20, 0. 0. 5,4. Então, essa é a nossa informação. O volume 2 é de 5,4 pés cúbicos. Tudo bem? Você vê que se eu já tenho o Rankine, primeira coisa que eu vou olhar é a temperatura, na primeira lei de Charles. Se eu já tenho Rankine, eu não tenho que transformar. Já pego os valores que estão aqui, coloco na equação e faço os cálculos necessários. Se puder fazer o que a gente chama de simplificar, simplifica. Tudo bem? Uhum. Todos estão entendendo direitinho? E aqui ele vem com a segunda lei dele, que está dando esse cilindro aqui, só que ele está trabalhando com pressão. Nessa condição aqui, é a segunda lei. P1 está para P2, assim como T1 está para T2. Posso apagar o que já está na lousa? Pode. Tirei uma foto já. Já Se tirou? precisar. Beleza. Tá. Eu estou gravando também agora. Ó, Então aí tudo que está sendo feito está sendo gravado. Acredito eu que até a lousa está sendo gravada. Aí nós entramos com a segunda lei de Charles. desce só um pouquinho, sobe um pouquinho, um pouco, professor. Vixe, tá aparecendo. Oh, Espera aí. tá cortando no meio. Obrigado. Agora dá pra Agora está ver. aparecendo. Obrigado. Nada. Obrigado, você ter me avisado que eu estava olhando aqui, não vi no vídeo. Essas aí que vocês estão vendo na tela, P1 sobre P2. Também pode ser escrito assim. P1 está para T1. Assim como P2 está para T2. O Tá. que você repara nessa condição? Quem que está faltando aí? Pressão, temperatura e volume. Quem que está faltando? Nessa condição é o volume. Deixa eu ver onde está aqui. Ele não fala aqui que o volume está... Ah, está em cima, na Lá folha anterior. embaixo. O volume é constante. Quando o volume é constante, o que, que acontece nessa condição? O volume sendo constante, você entra nessa equaçãozinha aqui, nessa segunda lei de Charles, que chama-se isovolumétrica.
ou isocórica ou isométrica. Então, essa é a transformação gasosa que tem esses três nomes. Qualquer um desses três nomes aparecendo numa situação problema, já sabe que você está trabalhando com a segunda lei de Charles. Isso quer dizer quem? Estou trabalhando com pressão 1 está para T1, temperatura 1, pressão 2 está para temperatura 2. O que você percebe nessa condição desse exemplo? Um cilindro de gás sob pressão de 1800 psg a 70 graus Fahrenheit. É mantido sob sol tropical. Sob sol tropical. E aí o que ocorre? A temperatura sobe para 130 graus Fahrenheit. Qual a nova pressão? Isso é P2 dentro do cilindro. Então você vai ter aí essas informações. Pressão 1, você tem 1800 PSG. e você tem a temperatura 1, 70 graus Fahrenheit. A temperatura 2 vai para 130 130. graus Fahrenheit. Ele quer saber a pressão 2. A temperatura deve ser. Nessa condição, o que a gente vai trabalhar aí? Primeiro você vai avaliar esses dois elementos. Eu tenho graus Fahrenheit. Transformar essas duas. Então, para elas, somamos 460 nas duas temperaturas. Então, temos lá T1, 70 mais 460. 530? 530. Transforma para Rankine. Temperatura 2. 130 mais 460. Você foi para? 590. E ele quer saber P2. Como o PSIG também tem se transformado. Como é que eu vou transformar ele? Porque ele não está na escala absoluta, ele está no valor indicado. Soma 14,7. Então você vai ter o valor de P1, como você pode ver no livro, vai dar 1814,7. Você vai ter lá os valores aqui na absoluta que vão ser trabalhados na equação. E olha como é que está aqui na equação. Então ele pegou e trabalhou a condição. 1.800 mais 14,7. Só que ele fez isso aqui na própria equação, ele foi fazendo a transformação. Você fazendo a transformação antes, o que acontece na equação para você trabalhar com ela mais fácil? Você tem P2. Lembra que a gente fez na fórmula anterior? T2 sai da divisão e vai para a multiplicação com P1. Então, P2 vai ser igual a P1 vezes T2 dividido por T1. Então, nessa condição, P2, pressão 1, 1.814,7 sobre, isso aqui no caso, ele vai ser vezes T2, 590, sobre
530. Nessa condição aqui, você vai multiplicar esses dois números. Não vou tirar o zero com o de baixo pelo seguinte. Se eu tirar o zero com o de baixo, o ponto aqui não desaparece. Então, eu vou pegar aqui, tirar o zero daqui com o ponto daqui. Então, eu vou ter 18.147. Que vai multiplicar por 59. Dividido. Isso vai ser dividido por 530. E aí, o que você tem nessa situação que nós vimos aqui em cima, na equação? Ele chegou ao valor de P2 igual a 2020 PSA. Então, fazendo a multiplicação em cima e dividindo pelo de baixo, 2020 PSA. E isso na pressão absoluta. E como ele quer o elemento na pressão na condição do cilindro, então ele vai fazer o quê? Vou pegar 2020 e vou tirar 14,7, que eu tive que colocar anteriormente na equação. Porque aí eu fazendo essa subtração, eu tenho o valor dele em PSG. Tudo bem até aí? Colocar, Oi? teve que Então, colocar e agora vai tirar, professor? Sim, porque aqui ele está fazendo o seguinte, ó. O cilindro de gás sob pressão de 1800 PSG a 70 graus Fahrenheit é mantido sob o sol tropical e a temperatura sobe para 130 graus Fahrenheit com a nova pressão dentro do cilindro. Então, quando ele faz essa pergunta, ele está querendo saber qual é a pressão indicada dentro do cilindro. Então, aí você converte tudo para absoluta e depois que você converter para absoluta, você é obrigado a tirar o valor de 14,7. Você tem o valor dele aqui em PSG, tá? Que é dentro do mas cilindro. e se não fizer isso, não dá o mesmo resultado? Se você não transformar, o resultado não é considerado certo. Tem que transformar. Mas então dá outro resultado. Dá outro resultado. Entendi. E você vai ter, no caso, não 530, você vai ter 70. Aí você só vai dizer que 70... Não, 130 Não, vezes a 1.800... temperatura tudo bem. A É, temperatura não, tira tudo bem. do- Só a questão da pressão mesmo, dos 14,7. Se eu não adicionar e depois não remover, não dá o mesmo resultado? Não dá, dá 2003. Ah, tá. sabe por que também? Tem outra coisa aí. Eu não posso trabalhar com um valor fora da Fica essa absoluta dúvida. e os outros dois dentro. Tem que trabalhar tudo na mesma lógica. Todos eles no absoluto. Ah, todo mundo tem que ser absoluto e todo Entendi. mundo tem que se entender. Entendeu? Agora eu A consigo única que compreender. me permite trabalhar, a única lei que me permite trabalhar dessa maneira, sem usar o absoluto, é essa aqui de Boyle. É a única. Se eu começar em PSG, eu termino em PSG. Se eu começar em PSA, eu termino em PSA. É a única que me permite isso. Já as duas leis de Charles, se eu não trabalhar a transformação deles aqui, eu não posso mexer. Se eu deixar 1.800 sem transformar essa pressão, eu não posso trabalhar com a temperatura na mesma escala, porque ela não vai estar dentro do padrão absoluto, né? Tudo bem? Ok, beleza. Agora vem uma coisinha bem mais brincadeirinha leve. Lei geral dos gases. Eu falo assim que é para vocês não ficarem assustados. Porque é Vai uma correndo. condição seguinte. Na lei geral dos gases, nenhuma das informações é eliminada. Eu não vou ter apenas P1 em T1, P1 V1, não. Vou ter as três de um lado e as três do outro. Aí. P1, V1, T1, P2, V2, T2. Então aqui você tem a identificação das leis. Ó.
Aqui você tem a primeira, que é a primeira lei de Boyle, a primeira lei de Charles e a segunda lei de Charles. Ao inverso. Primeira lei, segunda lei. Agora, o que acontece aqui? Essa aqui é a lei geral dos gases. P1, V1 está para T1, P2, V2 está para T2. Então, essa condição aqui, eu tenho que ter 5 valores para determinar um deles. Então, nessa condição, eu tenho que ter V1, tenho que ter T1, tenho que ter P2, V2, T2, para determinar P1. Ou eu tenho que ter todos aqui de P1, de inicial, para determinar um deles na final. E aqui, obrigatoriamente, você vai ter que fazer a transformação deles. Como exemplo aqui, você tem esse. 2 pés cúbicos de um gás a 75 libras por polegada quadrada e 80 graus Fahrenheit. São comprimidos para o volume de 1 pé cúbico e então aquecido a uma temperatura de 300 graus Fahrenheit. Então, comprimiu o gás. Diminuiu o volume dele a 1 pé cúbico. Foi aquecido a uma temperatura de 300 graus Fahrenheit. Qual será a pressão indicada nessa condição agora? Qual será a nova pressão indicada? Então, aí vai acontecer o quê? Tomando a equação, eu tenho P1 vezes V1 sobre T1, P2, V2 sobre T2. Aí você vai ter que transformar as duas temperaturas para o absoluto, obtendo então 540 graus, no caso Rankine, e 760 Rankines, foi para o absoluto. E você vê que aqui a libras por polegada quadrada, nessa condição aqui é dentro do cilindro, então essa aqui é essa indicada, é o valor indicado, eu tenho que transformar também para absoluta. Você vai ter essa condição aí. Você tem P1, quando ele fala que está em 75 aqui, 75 libras por polegada quadrada. Se ele está dentro de um cilindro, então ele está sendo dado esse valor indicado. Então, PSIG. A temperatura inicial, 80 graus Fahrenheit. Então, T1, 80 graus Fahrenheit. E ele tem de volume inicial 2 pés cúbicos. Aí o que acontece? Reduziu o volume a 1 pé cúbico. Então, volume 2, 1 pé cúbico. E foi aquecido a temperatura de 300 graus Fahrenheit. Então, T2, 300 graus Fahrenheit. Qual a nova pressão indicada? Aqui que está a nossa brincadeirinha para o final. Vai somar, depois vai subtrair. Mesmo esquema da outra. É. Porque ele quer saber dentro do cilindro como é que está agindo lá dentro. A pressão que vai ser identificada lá. Então, o que ocorre aqui? Então, aqui eu vou ter que transformar P1, 75, mais 14,7. Então, a P1, aqui você vai somar somente a parte inteira, porque 75 já é inteiro. O 0,7 vai manter.
Então, 75 mais 14, você vai ter 80. 9,7. E aí você tem ela em PSI A. Temperatura 1, 80 graus Fahrenheit. Temperatura 2, 300 graus Fahrenheit. Somando 460 para ambos. 540 e 760. E o único que não mexe com transformação é o volume. Que você tem a condição de pés cúbicos aí, ele não tem essa objeção de absoluta. E aí você tem a equaçãozinha. P1, V1, T1. P2, V2, T2. É a fórmula original. Como ele quer saber a pressão 2... Professor, tá cortando. Eu achei que era só aqui que estava cortando. Deixa eu ver se não é que eu estou mexendo aqui. Toda hora dizendo que minha internet está... Bom, está com o normal. Daqui, para facilitar a brincadeira, nós já isolamos P2. Quem está do lado P2 aí na fórmula, T2 está dividindo. Ele vai passar multiplicando. Então, eu tenho P1 vezes V1 vezes T2. Então, essa temperatura 2 que está dividindo aqui, ela passa para o outro lado, multiplicando P1, V1. O V2 que está multiplicando, vai passar dividindo para o outro lado. Então, ele vai ficar junto do T1. Então, você vai ter lá V2, T1. Ah, não. Então, você tem P1 vezes V1 vezes T2. V2 vezes T1. Os valores que você tem em cima, transformados para absoluta, você joga aqui na fórmula. Então, P2, você tem 89,7 vezes 9,7. volume 1. São 2, vezes temperatura 2, 760. Sobre volume 2 é 1, que multiplica a temperatura 1, 540. Olha que coisa mais interessante que apareceu para a gente. O 1 é elemento neutro da multiplicação. Sendo ele elemento neutro da multiplicação, ele não vai fazer nada, não vai atrapalhar em nada para a gente. O que a gente faz então? Corta o 0 de 760 com 540, baixamos o número para 76,54. Fazemos o dobro de 89,7. E aí nós fazemos depois a multiplicação de 76 pelo resultado de lá, e depois dividimos por 54. E aí você tem, como está no livro aqui, 252,5 PSA. É o valor obtido no resultado dessa brincadeirinha aqui. 2 vezes 7 são 14. Sobe 1. 2 vezes 9, 18. Com mais 1, 19. Subiu 1 de novo. 2 vezes 8, 16. Com 1. 15 com 17. Com um ponto antes do 4. À frente do 4. Vezes 76. Então, 6 vezes 4, 24. 24. Com 2. 6 vezes 9, 54. Com 2, 56. Sobe 5. 6 vezes 7, 42. Com 5,
47. Sobe 4. 6 vezes 1, 6. Com 4, 10. E agora vai trabalhar o 7. 7 vezes 4, 28. Sobe 2. 7 vezes 9, 63. Com 2, 65. Subiu 6. 17, 7 vezes 7, 49, 49. 6, 54. Com 6, 55. Subiu 5. 7 vezes 1, 7. Com 5, 7, 12. Somando os dois, 4 e nada. São 4. 6 e 8, 14. Sobe 1. 7, 5, 12. Com mais 1, 13. Sobe 1. 1 e 5, 6. 1 e 2, 3. 1. Aqui o ponto desce. Você tem 13.634,4. E você dividindo aí por 54, 4. você vai chegar nesse valor, que é 252. 52,5. Você vê que ele está na absoluta. O que acontece agora nessa situação? Eu desse 252,5, eu tiro os 14,7 anterior, porque eu quero saber que está dentro do cilindro da brincadeira. E aí você tem 252,5 menos 14,7, você vai ter 237,8 PSIG. É a pressão que está agindo dentro do cilindro. Tudo bem? Tá tranquilo? Tá indo. Tá indo. Tá indo. Aqui no livro aqui, cada valorzinho pesado. Vou sair de uns exercícios deles. E vou colocar um outro mais, um exemplo assim aleatório. Pode mudar aqui? Deixa eu ver aqui. Voltamos a essa brincadeira. Eu vou tirar essa brincadeirinha daqui. A gente tem um jeito mais fácil. Aham. Ó, foi rapidinho. É, a gente vai aprendendo. Deixa eu ver. Vou colocar em forma de texto mesmo. Essa simbologia, cubic fit, escrito assim nessa formação aqui.
Você tem a pressão 1, 145,3 PSG. Volume 1, 10 pés cúbicos. Temperatura 1, 50 graus Fahrenheit. Temperatura 2, 150 graus Fahrenheit. Qual a pressão final que está agindo nesse recipiente? Então, aí o que acontece? Você vê que você tem, nessa condição aqui, os elementos estão fora do sistema absoluto. Então, tem que transformar P1 para absoluto, tem que transformar a temperatura 1 e a temperatura 2. Como é que eu vou fazer isso nessa condição? Então, P1... 145,3 mais 4,7. Exatamente. É isso mesmo? É isso mesmo. Se eu somar 145,3 com 14,7. Dá 160. Dá 107,310. Aqui é 15 mais 45, 160. Aqui vai dar 59, com mais um, 160. É, 59. Já somei o 7 direto. Oi? Já somei o 7 com 3 direto, deu 1. Aí 14 mais 1, 15. 145 mais 15, 160. Exatamente. Nesse caso, e aí você tem que transformar as temperaturas. T1, você tem 50 mais 460, 510 ranquins. E aí você tem a T2, 150 mais 460, 610. 610. É isso mesmo? É isso mesmo. Que 60 com 150 dá 110. E aí você tem 110 com mais 100. Você vai ter 210 com mais 4, 610. Você vê que agora está tudo na absoluta. Agora é só pegar a equação e trabalhar com ela. P2 é igual àquela forma gigante. É. Aqui é Professor, maior na ainda. prova vai ter as fórmulas? Sim. Todas Sim, elas obrigado. têm as fórmulas. Então você tem P1 vezes V1 vezes T2. Essa barra é divisão. Aí você tem V2 vezes T1. vezes T1. Eu vou colocar ela aqui na lousa aqui, fica mais visível. Só Porque para aí, entender. nessa condição, o P1, 160, vezes o V1, V1, vale 10, 10. O o T2 vale T2, 150. que aí você tem o 160, vezes 10, vezes 610. É. E aí você tem o V2, que é 5, V5, vezes T1, que é 510. 110. Olha só a facilidade que a gente tem agora. Não tem nenhum ponto de decimal. Está livre. O que a gente vai fazer aqui?
que a gente vai fazer aqui é, como eu tenho zeros, eu posso eliminar. Só que eu tenho mais um número aqui, ou um par de 5. números, que nos ajuda nessa brincadeira. 10 divide para 5. Qual vai ser o nosso resultado? 2. 2. Então aqui já vou trabalhar com 2, não mais com 10 nem com 5. Aqui, corta o 0, 61, 51 e 160. Então aqui para a gente... 2, 320. Então você tem lá P2, 320, vezes 61, 6. dividido para 51. Eu costumo brincar com esses números assim. Eu olho na horizontal, só que eu coloco eles na resposta sistema vertical. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 3. Abaixo do 2, 6 vezes 0, 0. 0. 6 vezes 2, 12. 12. Sobe 1. 6 vezes 3, 18. 19. Mais 1. 19. Faz Bem a mais soma. fácil. 0, 2, 2, 3 e 5, 2, 5, 9, 9. 1. Vai dividir isso por 51. Como é que eu faço divisão com dois números na chave? Eu olho sempre a seguinte proposta. Se eu tenho dois números na chave, eu tenho que pegar pelo menos dois números fora, obrigatoriamente. 19 é menor que 51. Então eu tenho autorização para pegar o terceiro número. Então eu pego aqui 195. Quantas vezes 51 eu vou me caber em 195? 3. 3 vezes. A dica que eu dou, eu pego o 19, divide por 5. O 19 não está na tabuada do 5. Ele é menor que 20 e é maior que 15. Então eu vou usar o menor número que eu trabalho aqui. 3 vezes 5 dá 15, então é menor que 19. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 5 dá 15. Subtraindo 195, vou ter 2. 2, e aqui 4. 4. O 1 menos 1, do... o 0 ali na frente do número não precisa aparecer. Aí você abaixa o número 2. Agora, quantas vezes 51 dá perto de 422? 8. 8. 8 vezes 1 dá 8. 8 vezes 5, 40. Lembra que o resto nunca pode ser maior e nem igual ao 51. Tem que ser sempre menor. Então aqui emprestou, ficou valendo 1. 12 tira 8, ficou 4. 41 menos 40 dá 1. 12. Aí o último elemento é o 0, formou 140. Então isso aqui vai ter 2. 140. Se eu pegar 3, dá 15. Então eu jogo 2. 2 vezes 51. 102. 102. Subtrair 140. Aqui vai ficar 3. 10 tira 2 fica 8. 13 tira 10, 3. 8. Se quiser continuar, ponto. Aí vai dar quanto aqui? 7. 7. 7. Vou colocar aqui abaixo, aqui, mas ele fica atrás do 2. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 100, 35. Subtraindo. 10 tira 7, fica 3. Aqui ficou valendo 7. 37 menos 35, 2. 23 vai dar 4, então já não interessa mais para a gente. E aqui eu posso ainda arredondar mais esse valor. Então eu tenho 382,7. Eu posso dizer que esse valor é aproximadamente 383.
Então, a pressão 2 vai ser o valor aproximado 383 pés cúbicos. Para essa situaçãozinha aí. Mas Tá. aí, nesse caso, não precisa retirar aquela pressão inicial de 14,7? Não. Nesse caso, não foi pedido para saber a pressão dentro do cilindro. Eu vou dizer que você vai calcular a pressão final que age dentro e fora ao mesmo tempo. Então, ele vai pedir Tá. sempre absoluta. Opa, não é pés cúbicos não, peraí. É PSA. Mas a pergunta é pertinente. Nessa condição aí, com esses valores, se ele pedisse dentro do cilindro, aí sim, teria que tirar 14,7. Nessa condição, a gente não está trabalhando com só a pressão dentro do cilindro. Está perguntando qual o total de pressão que age no interior do recipiente inteiro, tanto dentro quanto fora. Você pode explodir ou implodir. Tudo bem? Difícil, mas tudo bem. Mas quando vier só dessa forma assim, por exemplo, determine a pressão 2 do recipiente que contém um gás que inicialmente está a 50 graus Fahrenheit. Por algum motivo, a pressão subiu para 150 e abaixou o volume. Se ele colocar aqui P2 igual a interrogação em PSG, aí sim você tem que fazer o 14,7 entrando novamente na brincadeira. Se ele aparecer Mas aí, apenas o ponto de interrogação. Oi. nesse caso de calcular o PSG, eu não posso trabalhar com um resultado aproximado, né? Eu teria que ter o resultado exato. É o Que nem valor no exato. final da conta. 382,74 seria o caso, né? Isso. Você já Tá. deixaria o 7. Porque você tiraria do 382,7, você tiraria o 14,7. Tá. Dessa forma. Deixaria somente o 7, porque aí 4 já não é um Não valor interessa. que seria bom para a gente. Uhum. Se tivesse que fazer a retirada aqui, saber o valor dele do cilindro, eu pegaria os 382. Oh, caramba! Eu pegaria aqui o valor 382,7 e subtrairia o 14,7, que dá o valor exato. Caso quiser saber isso daí em PSG, saber qual é o gás, qual é a pressão do gás no cilindro. 7 menos 7 dá 0. Aqui emprestou, ficou valendo 7. 12 tira 4, fica 8. 7 menos 1 dá 6. 3 menos 0, 3. Então, internamente no cilindro, você teria 368 PSIG. Agora, quando ele vem, normalmente é assim que eu coloco nos problemas. Situação problema. Determine a pressão 2. Esses valores, se não colocar aqui em PSG, quer dizer que eu quero o total. Não quero apenas só o cilindro. Eu quero o total de pressão em volta dele com a pressão interna dele. Então, isso aí trabalhar o valor final em PSA. Mas se caso acontecesse esses valores, P2 em PSG, aí sim, você faz a subtração da pressão absoluta em cima dele. Tudo bem? Beleza. Joia. Então vamos voltar lá na nossa tela. Essa parte aqui, ela não vem para a gente com cálculo. Ficou claro para vocês a lei geral dos gases? Ficou tranquilo? Tá mais ou menos, professor. Não estou conseguindo compreender direito, não. A lei geral dos gases, ela vai trabalhar com todas as
com todas as grandezas, de pressão, volume e temperatura, tanto no início quanto no final. Se eu tiver com os elementos dados fora da escala absoluta, eu sou obrigado a transformá-los. Como vocês viram nessa questão 2, que está no livro, quanto vocês viram com essa daqui que está na lousa. Então, o que ocorreu aqui? Eu vou ter que transformar de PSG para PSA. Vou ter que transformar graus Fahrenheit para Rankine. E vou ter aqui esse daqui. Esse aqui já é outro. Esse aqui é a questão 2. Dá para a gente fazer esse aqui que fica mais fácil vocês entenderem também. Que o caso que eu tiver em PSG, eu vou ser obrigado a transformar para absoluta. O que eu tiver em Fahrenheit, também vou ser obrigado a transformar sempre para absoluta. Por quê? Porque nosso amigo Kelvin, quando começou a trabalhar com os gases, ele tentou trabalhar com a escala Celsius, que era de 0 a 100 graus Celsius. Não deu certo, perdeu várias experiências, implodindo cilindros e explodindo também. Tentou trabalhar com a escala Fahrenheit. O que ele aconteceu? A mesma coisa, perdeu vários experimentos, implodindo e explodindo cilindros. Então ele criou a escala dele. Da mesma forma que Rankine tentou fazer com a escala Fahrenheit. E perdeu vários também. Várias experiências foram perdidas. Então, o que ele fez? Já que está tudo perdido, então não vou deixar nada na escala Fahrenheit. Eu vou trabalhar tudo com a escala que eu vou criar agora, em cima da escala Fahrenheit. Então, o que ele fez? Ele pegou o valor dele, comparando com o 0 Kelvin, que é o zero absoluto, obteve a equação dele, a escala de Rankine, chegando a 460 graus, que é o zero de Fahrenheit, para 672. E 460 graus negativos, equivalente a 0 Kelvin, que é o zero absoluto. Então, vou pegar essa questão 2, vocês entenderem melhor essa brincadeira. Vê bem aqui o que está dizendo. 4 pés cúbicos de um gás a 75 psig. Lembra que psig é que está dentro do cilindro. Então, ele já está sendo anotado no cilindro. Pega só na tomada. Está com 75 psig. E 80 graus Fahrenheit. Então, T1, 80 graus Fahrenheit. O volume 1 dele está no início do texto. Só que não forma de número direto. Ele está dizendo que é 4 pés 237. cúbicos. Ali, 4 pés cúbicos. O que acontece agora? Ele são comprimidos a 237,8 psig. Então, aqui você tem P2, 237. Ponto 8. Marinho Freire esqueceu o número inicial. 237,8 psig. E aí você tem, já que ele é comprimido, você reduziu o volume dele. Aí vai ter aqui a condição. Aquecidos para uma temperatura de 300 graus Fahrenheit. Da temperatura 2. Temperatura 2. 300 graus Fahrenheit. Ele quer saber qual é o volume 2. Por quê? Ele disse que é comprimido, mas ele não disse qual o valor do volume.
qual o volume de gás resultante nessa operação. Então, aqui nós vamos ter que usar o quê? Nós temos que usar os valores em absoluto. Vamos transformar PSG para PSA. Vamos transformar as temperaturas. O volume, ele não tem o porquê transformar. Então, vou manter, vai ficar quem? 4 pés cúbicos e V2. Como é que vai ficar essa brincadeira aqui? Utilizando na equação. A gente percebe na equação que ele fez 75 mais 14,7, transformando isso para a escala absoluta, multiplicado por 4. Então, ele fez a proporção de um lado e a proporção do outro. Vamos transformar elas colocando aqui. Como ele quer V2, Não tá certinho. você vai ter lá. Quem que está na equação aqui? Ele quer V2. Aqui no livro aqui está mostrando V2. Quem está dividindo a expressão? T2. Isso. Então, T2 passa multiplicando. Então, nós temos P1 vezes V1 vezes T2. T2. Sobre T1. P2 está multiplicando. Vai passar dividindo. Dividindo Então, T1. teremos P2 vezes T1. Então, aqui você fez a modificação na fórmula. Mas o que eu tenho que fazer aqui antes de levar os elementos para a fórmula? Tem que transformar esses valores numéricos aqui. Então, esse aqui, mais 14,7, mais 460, mais 14,7. Mais 460 ali embaixo, no T2. Isso. Quais serão os valores que nós vamos trabalhar reais aqui? 89,7. 14,75. 89,7. E aqui? Da 540. 540. Aqui, 7,8 dá 15. 51 e 52,6. 15 vai 1. 7, 8, 4, 2. 7, 8, 15. Subiu 1. 4 e 7 dá 11, mais 1, 12. Subiu 1. 4, com mais 1, 5. 252,5. E aqui, 760. esses elementos nós vamos puxar para a fórmula lá. Eu não gosto muito desses números decimais aparecendo, que dá a condição que eles vão dar um pequeno trabalho. Professor, joga só 89,7. pro lado. Apareceu? Aí, obrigado. Nada. 89,7. O V1 V1 vale dá 4. 4. T2, 760. 760. Sobre T1, T2. 540. Vezes P2, que é 252. 5. Aqui, a gente corta o zero dos números que nós temos aqui. E aí nós fazemos a multiplicação dos numeradores, a multiplicação dos denominadores
e depois a divisão dessa brincadeira. Que vai dar aquele número. Então, você tem 4 vezes 7 são 28. Sobe 2. 4 vezes 9, 36. Com 2, 38. 38. Subiu 3. 4 vezes 8, 32. Com 3, 35. deixou o ponto. Vezes 76. E aqui 54 vezes esse valor. Deixa eu ver um espacinho para resolver isso. 3.635. 4 vezes 5, 20. Sobe 2. 4 vezes 2, 8. Com 2, 10. Sobe 1. 4 vezes 5, 20. Com mais 1, 21. Subiu 2. 4 vezes 2, 8. Com 2, 8, 10. 10. Mais 5 vezes 5, 25. 25. Subiu 2. Vai 2. 10, 2 vezes 2, 12. 10, 12. Sobe 1. Subiu 1. 5 vezes 5, 26. 25. 26. Subiu 2. 5 vezes 2, 10, 12. 12. 0, 5, 3, 3, 6. 6, 3 e 1. Aqui eu tenho 0. Ou melhor, tenho ponto. Aqui eu tenho 0. Colocando o ponto, o 0 desapareceu. 3.635. Isso. 54 vezes 252,5. 13.635. E agora fazer a multiplicação daqueles dois números lá de cima e fazer a divisão depois. E diz aí que vai dar 2 pés cúbicos. Esse valor é aproximado. Deve dar 1 ponto alguma coisinha. Né? Então aqui você tem V2. Para C2, teria 26. 27. Peraí. 27 uns quebradinhos. 3, 5, 8.8 vezes 76. 27.268.8. Porque fazendo a divisão, aí vai dar o valor. 35. 1.99999. 11,9. Então o valor aproximado de 2 pés cúbicos. Não deu. Que é 19999, 1.999 a gente arredonda para 2. 2. Deixa eu ver se eu acho que na sequência de exercício, a gente já faz uma aqui. Aqui. Isso aqui é revisada. Manual de Física. Páginas de curso setembro de 2014. Não. Ó, tem um Física Básica Esse aqui é 2017. gabarito também. Aí, ó. Só 363 exercícios. Gabarito. Olha como é que ele fica. Bom, apesar que isso aqui é a parte do gabarito. Deixa eu achar lá onde está essa brincadeirinha para vocês verem como funciona melhor. Ranking para Fahrenheit.
Isso que a gente ainda vai ver também, as transformações de unidades. Onde é que a gente viu lá? As transformações de pressão. Aqui. Você vê que eu já coloquei aqui o elemento aqui da pressão. O professor aqui não está aparecendo ainda. Não foi para vocês ainda? Não. Está aparecendo Não, a ainda postura. não. Oxe. Já apareceu aí? Não. Tá a apostila da Sky ainda. Eita, bexiga. E agora, já apareceu? Não. Não, ainda não, professor. Mesma coisa. Oxe. Aqui eu já estou virando aqui, bom, a internet que está dando certo. Deixa eu recolocar ela aqui, peraí. Achei que... Tá aparecendo aí? Tá direitinho agora? Não, tá a mesma coisa. Não tá rolando? Não. Tá na Eita, apostila. deixa eu ver se colocando... E agora? Tá, agora foi. Agora sim. Ah. Aqui vocês têm a parte de Ok. transformação de Celsius para Fahrenheit. E aqui nós temos de Fahrenheit para Celsius. Na condição aqui, você tem... Aí não está pegando a equaçãozinha aqui. Você tem aqui TC igual a 20 graus Celsius. Qual o valor dele vai ser em Fahrenheit? 1,8 vezes 20 mais 32. Dá 18 vezes 2, 36 mais 32. 60, 68. Isso, É isso mesmo? é isso mesmo. Agora vamos pegar uma Consegui ser brincadeirinha rápido. daquelas lá que a gente estava mexendo antes. Essa pedreirinha aqui que vocês vão pegar para brincar depois quando receberem a Nossa, apostila. tudo. Aqui é interessante, ó. A lei de Boyle, que nós vimos lá na condição inicial, que ela é isotérmica. Então ela tem essa fórmula aqui, e nessa fórmula o que que acontece? Ela não precisa ser transformado para nada para absoluto. Então aqui você tem as variações da fórmula, certo? P1, P2 vezes V2 sobre V1, V1, P2 vezes V2 sobre P1, e assim, o que você precisar, você vai calcular aqui, certo? Na primeira, tem V1, 4 pés cúbicos, V2, 8 pés cúbicos, P2, 9 PSG. O que eu não tenho aqui nessa condição da letra A? O que eu não tenho é P1. Eu não tendo P1, vou utilizar esta equação para trabalhar com ela. Quem Nossa, são os que legal. valores? P2 P2 é vezes 9, V2 sobre V1. 9,81. 9 vezes 8 dividido por 4.
9 vezes 8 são 72. 2 Você dividido por pega 4. 72 e divide por 4. 36, 72. Não. 72, 18. 18. Esse vai ser o valor. Qual seria a parte de simplificar aqui para facilitar? O V2 está em cima. O V1 está embaixo. 8 é múltiplo de 4. Então eu divido 8 por 4, me dá 2. 2 vezes 2, 9, 18. 18. Tudo bem? Do jeito mais complicado. Tudo bem. É o jeito mais fácil de trabalhar com ele. Pelo menos assim, já facilita um pouquinho. Eu peguei 36 vezes 2 dá 72. A metade de Isso. 36, 18. 18 vezes Professor, 4. Oi. só uma pergunta. Que nem você sempre fala, tipo, T1, T2, V2, V1, e toda vez que, tipo, tiver faltando um desses elementos que o senhor está citando aí, é o que a gente vai ter que procurar, resumidamente falando? Exatamente é isso. Ele sempre tem que estar em conjunto. Se tiver V1 e V2 e P1, tem que ter o P2, não pode faltar o P2, ou Não vice-versa. Então tá bom, então. Você matou a coisa certa, Gustavo. Porque a questão é a seguinte. Eu tenho que ter os 4 valores, certo? Todos Sim. os valores têm que ser conhecidos. Faltou um deles, é o que eu vou calcular. Certo. Mesmo, Então, você tipo, matou a charada. para quem tem dificuldade em ler esse tipo de. Porque eu tenho, né? Tive bastante quando tinha na época da escola em ler esses exercícios. Então, suponhamos que tá lá no exercício, eu tenho 16 PSA, 10 FIT, eu tenho P1, V2 e P2. No caso, eu vou ter que procurar o V1. Entendeu? Sempre vai ser assim, né? Sim. Então tá bom, então. Fica mais fácil de decifrar o exercício. Exatamente. Você está colocando uma condição correta. Isso quer dizer o quê? Eu estou interpretando o exercício. Então, se eu tenho o valor inicial, que é o valor 1, V1 e P1, tem o V2, o que é que me falta? Falta P2. o quarto elemento, que é o P2. Sim. Se eu pegar No aqui, ó, eu tenho no exercício V1, V2, P1. Quem que está faltando aqui para completar? Pressão 2, no caso. Pressão 2. Então aqui eu vou voltar lá em cima, ver onde está o V2. V2 para ser determinado vai ser quem? P1 vezes V1 sobre P2. E aí eu vou trabalhar aqui. Eu vou pegar o P1, que é 2,5 vezes 24 dividido por 20. Você matou a charada. E essa é a interpretação física da matemática também. Entendi. Certo? Entendi, professor. Nada. Entendi. Nada que isso. Eu que agradeço. Fica até mais fácil. Facilita bastante mesmo. Deixa eu pegar uma brincadeirinha aqui daquela de aqui. Olha só a coisa que vocês estão trabalhando agora. Ó. Que a gente está vendo aqui. Eu tenho na condição, com a lei geral dos gases, calcule o que se pede. Lembrete. Transformar a temperatura para a escala absoluta, Rankine, e a pressão para a absoluta, quando for necessário. E se quando for necessário, está dizendo o que para você? Para nós? Que às vezes a temperatura já está em Rankine, ou a pressão já está em PSA. Então não precisa fazer a transformação. Vamos ver a primeira. A primeira está dizendo o seguinte. Deixa eu voltar aqui antes, eu vou fazer uma pequena adendo aqui com vocês. Já está vendo aqui, ó, P1, V1 sobre T1. P2, V2 sobre P2. Bastante. O que acontece aqui? Essas são as variações. Quando vocês forem fazer a prova, você não vai ter a fórmula original. Você vai ter a variação dentro da fórmula, dentro da situação problema. Então, quando você pegar a equação, uma situação do texto, você já vai ter a fórmula no rodapé dela. Então, você vai pegar a fórmula, vai pegar os valores que você vai ter lá e vai trabalhar com eles. Tudo bem? Tá. Então, vamos dizer, eu tenho que calcular T2. Mas já que eu vou calcular T2, eu tenho a fórmula de T2 no rodapé na situação problema. Aqui, então, você tem a seguinte proposta.
P1 É. está com interrogação, certo? V1, 80 pés cúbicos. Temperatura 1, 90 graus Fahrenheit. V2, 16 pés cúbicos. P2, 220,3 PSG. T2, 470 rankines. Quem que já está na absoluta? Somente T2. O que eu vou fazer então? Transformar T1 e transformar P2. Esse eu vou trazer aqui para a lousa para vocês verem como que funciona. Então aqui você já vê que P1 está com ponto de interrogação. P1 igual a interrogação. Isso quer dizer, qual o valor de P1? Então, P1 eu já não tenho. Certo? O que eu tenho? T1, que é 90 graus Fahrenheit. Aí, Tem V2, que, V1, B1, que é 80. que é 80 pés cúbicos. Isso. Aí vem Gostei. P2. Olha a brincadeirinha como já está aqui. Ele já coloca assim, que é para 16. você eliminar os décimos de lá. Você tem 220,3 PSIG. Você tem T2, ou volume 2, que é 16 pés cúbicos. E aí você tem T2, 470. R. O que acontece agora aí para a gente trabalhar? Observa que eu já tenho a temperatura final em rankines. T2. E aqui eu vou ter que transformar P2 para PSA e vou ter que transformar 90 graus Fahrenheit em rankines também. Então aqui, como é que a gente vai trabalhar essas transformações? Aqui soma 460. Já sei que toda vez que tiver Fahrenheit, soma 460. Esse aqui soma 14,7. 60, 550. E aqui não soma nada porque já está em rankine. Quais serão os valores da temperatura 1 e da pressão 2 que nós vamos mexer? Temperatura 1, 9,615, sobe 1, 5. 550 rankines. Aqui, 7,310. Então, já virou um inteiro. 1 com 4. 15, 22, Dá 35. E aqui, 23. Então, 2. 235. Observa que você já tem os valores todos agora na absoluta. Só substituir na equação. Aí você fala, mas que equação? Observa que está sendo pedido com a interrogação P1. Então, eu vou lá buscar a formulinha da P1. Aqui é a formulinha da P1. Então, P1 igual a quem? P2 vezes V2 vezes V2 vezes T1 sobre, e embaixo V1 vai ficar V1 vezes V2.
Substituindo os elementos agora aí. Então, P1. Você observa também na problemática aqui que ele não está pedindo em PSG. Só está com interrogação. Se estivesse pedindo isso aqui, resultado final em PSG, depois tiraria o 14.7 de novo. Tá. Então, nós temos o valor lá. P2, 235 vezes V2. Você vê que de 80 ele caiu para 16. Vezes T1. Vezes V2. 16. Sobre V1, 80. 80 vezes T2, 470. Então, E agora? Quantos zeros eu tenho aqui que eu posso dar uma eliminada? 2 zeros. Nós temos 2 zeros embaixo e um zero em cima. Então eu escolho qual o número que é mais fácil tirar esse zero fora. 8. 80. Tirando 80, tirando do 550, ficamos com 55 e 8 embaixo. Olha agora aqui o número. Pode dividir esse 16 por 8? Pode, porque eu tenho multiplicação entre eles, então eu posso fazer isso mesmo. É isso mesmo que eu ia dar a identificação. 16 dividido por 8 me dá Tá travando, 2. professor. Opa! 16 dividido por 8 2. é possível. Então você divide, vai dar 2. Então, reescrevendo, você tem P1, 235 vezes 2 vezes 55 vezes 55. dividido por 470. 170. Olha em cima e olha embaixo. Há possibilidade de fazer mais alguma pequena alteração? Pegar Olha o aqui em cima. 235 dividido por 470 dividido por 235 dá Isso, 2? Não pode. exatamente. É isso mesmo? É isso mesmo. Se eu pegar 235 mais 235, eu tenho 470. 470. Então, tira esse fora, tira esse fora. Aqui ficou valendo 1 e aqui ficou valendo 2. 2. Ainda pode pegar esse 2 e dividir por 2 ali? Exatamente. Cortou eles fora, Vai dar 55. 55. Qual é a unidade que nós trabalhamos? PSI A. Ele na condição, ele pediu o quê? Ele pediu apenas P1. Ele não falou se é PSG ou PSA. Eu termino com quem? PSI A. Não faço alteração para PSG. Porque aqui ele não pediu nem na condição dos valores e nem aqui no texto. Com a lei geral dos gases, calcule o que se pede. Lembrete. Transformar a temperatura para a escala Rankine e a pressão para absoluta, quando for necessário. Então, nessa condição aqui, o que ele fez? Ele só pediu P1. Só quero saber a pressão 1. Não pediu se é PSG ou se é PSA. Então, calculando, transformando para absoluta, finalizamos com absoluta. Tudo bem? Facinho. Essa é a apostila que vocês vão receber. Professor, Oi, essa apostila é a mesma que o senhor mandou pelo WhatsApp? é essa mesmo. Essa eu tenho, obrigado. Ah, beleza. A gente já trabalhou junto antes Matemática, dessa pandemia aí, né? né? Já. Aí o senhor falou que ia passar as apostilas. Quer imprimir todas? Não, não precisa imprimir, não. Faz igual que a gente está Não, fazendo aqui. Pega ela, não, pega os eu, valores e coloca eu, numa folha de papel e faz o cálculo, só. então, eu imprimi para mim riscar ela. Fica mais fácil de entender. Ah, tá. Pode. Suave. Tem um programa na internet que diz o seguinte, diz não, que facilita o seguinte, ela transforma em Word. Então aí você pode transformar, ver se consegue para esse programa, que ele é um Uhum. aplicativo
online liberado, ele não é pago. Aí vocês legal. podem fazer, transformar isso aí para Word. Isso é legal. Esses elementos aqui é tudo fórmula. Diferenciado. É tudo equação de fórmula lá no Word. Quando eu passei para o PDF, ele aceitou. Só que ele não pega como coisa, ele pega como imagem. Ó. Tá vendo? Porque o que ele não pega como imagem, eu consigo marcar. O que eu pego como imagem, ele não marca. Não marca. Daqui tem muita brincadeirinha legal. Uhum. Que nem até onde nós paramos até agora, são essas aqui. Então você vê que P1 está sendo pedido na A, na B, na C, na D e na E. Então são 5 questões pedindo a P1. Nós fizemos a letra A. Como ficaria a letra B nessa condição? Que valores que nós temos aí? B1, que é o 70. P1 está sendo pedido. P1, 20. V1, 70 pés cúbicos. T1, 20 graus Fahrenheit. V2, volume 2, 14,7. Ou 14 pés cúbicos, desculpa. P2, 240,3 PSG. T2, 612 rankines. Olha que coisa linda. A temperatura 2 já veio colocado para a gente na absoluta. Não tem que transformar. Tá tudo, até aí. Na primeira vem F e a segunda vem rankine. Já que é P1, então vai ser nessa primeira fórmula aqui. Que a gente vai identificar. Nessa primeira aqui. Então você tem lá P2, 240 com 14 dá 254, com mais um 255. V2, 14. T1, 460 mais 20, 480. Tudo bem? Tudo certo? Sim. E aí você tem lá V1, você tem 70 e T2, 612 rankines. Tem 612. Pode pagar aqui ou vocês já tiraram foto? Já, professor. Eu já. Vou apagar aqui. Vai ficar gravado, creio eu que vai ficar essa lousa também gravada aí. Vamos ver. Não. Qualquer coisa faz, não é tão difícil isso daí, né? Então, P1 está sendo procurado. V1. Sendo procurado. Você tem V1 é 70. T1. T1 é 90 Fahrenheit. Você tem pegado a questão B. Opa, desculpa, 20. Perdão. 20. Tem nada não, filho. Sem problema. Desculpa. Aí vem P2. Ele dá V2. V2 é 14. V2, 14. P2, 240,3 PSG. E o T2. P2, 612. 612. A fórmula era a mesma. Já fui. Aqui eu vou colocar a fórmula aqui de novo. Aqui você tem lá, esse é mais 460. Você trabalhar 480. com 480. E aqui, mais 14,7. 14 com 40 são 54.
com mais 255. E aí você vai ter a equaçãozinha de novo lá. P1. Então você tem lá P2 vezes V2 vezes T1 sobre, aí você tem V1 vezes V1, T2. V2. P2, você tem 255. E 5. V2, 14 pés cúbicos. T1, 480 ranquines sobre V1, 70 vezes T2, 612. 612. E agora? Dá pra cortar o 0 do 7 com Isso, 480. O 14 dividido por 7 dá 2. isso. Então aqui vai ficar 2. Já dá para dar uma melhoradinha. Mais um pouquinho. Então, reescrevendo, vai ficar 255 vezes 2 vezes 48 sobre 612. Aparentemente não dá para fazer muita coisa. Acho que Só que aí já pode fazer o seguinte. Não tem 2 em cima? O tem. 2 é par. De Todo baixo, número par é divisível por 2. Divide 2 por 2, divide 612 por 2. Todo é um 306. critério de divisibilidade. Não Todo sabia número é divisível por 2. Todo número par dois. é divisível por 2. Divide por 2, isso fica 1. Divide por 2 aqui. Vai ficar como essa brincadeira? 255 vezes 48 dividido por 306. Isso. E agora? 255 por 48. Vamos 12 multiplicar mil na horizontal e trazer o valor para vertical. 8 vezes vertical. 5, 40. 40. Sobre 4. 4. 8 vezes 5, 40. Com 44. 4, 44. 44. Subiu 4. 8 vezes 6 vai 8 vezes 4. 2, 16. Com 4, 4, são 20. 20. Mais 4 vezes 5, 20. 20. Subiu Vai 2. 2. 4 vezes 5, 20. 22. Com 4 vezes 2, 5, 20. 22. Sobre 2. 4 vezes 8. 4 vezes 2, 8. 8, 10. Com 2, 10. 0, 4, 2, 2, 2, 1. 12.240. 12.240. Dividindo para 306. 6. 4 com 2, 6, 2, 8 e 1, 9. Divide 12.240 por 306. Ou usa o critério de divisibilidade que a gente viu isso há um pouquinho de tempo lá atrás. É só um pouquinho. É, O valor total aí deu 40. dá 40? 40. Peguei a calculadora aqui para mais rápido. Ah, não pode. Isso Como aqui, o 40 pessoal fala, é o pai dos burros. Deixa eu ver, tem uma técnica mais fácil. Dá para simplificar também, não dá? É. Você simplificando isso aqui por... Aqui vai dar 4 vezes 6, 8, 9.
dividindo isso por 9. Você vai fazer no máximo divisor comum deles. Tá. Então, chegamos a 40 PSI A. Supondo que esse infeliz quisesse o valor no PSG, é só fazer o quê? Supondo que ele quisesse esse P1, essa nossa P1 que calculamos agora, quisesse essa P1 em PSG. É só tirar 14,7. Filtra aí. 14,7. Isso, Dá 25,3. isso, É isso mesmo? exatamente. Você ainda tá pensando. É, porque se tem 40, tira 14, dá 26. Certo? 26,4. Uhum. 26 tira 1, então Dá você vai ter 25,3. 25,3. Isso é salvo se ele pedisse. Como nós vimos aqui que Tá. P1 está apenas com interrogação, então ele não pede essa Não solução. pediu. Ele não pega a lousa inteira, senão ficaria mais fácil tirar uma foto legal. Deixa eu ver. Aí deu? Deu? Deu. Beleza. Aí eu fico de fora aqui e vocês tiram a foto. Tudo bem? Sim. Gente, tem mais alguém com dúvida? Fala aí, gente. Pra mim tá tranquilo. Até agora tá Suave, então? tranquilo. Oh, beleza. Nem não importa. Ah, vamos retornar aquelas outras de densidade e volume que a gente não fez nenhum exemplo. Porque assim, vocês não vão perder também. É o comecinho dessa apostila aqui. Vou dar uma parada na parte teórica lá do livro de vocês, do livro que eu estou usando aqui, para não perder muito na questão. Aqui, no caso, você tem transforma os valores dados na unidade PSA, pressão absoluta, para a pressão indicada do medidor. Então, quando ele pede a questão para você trabalhar com ela, você determinou o valor dele, mas ele quer o resultado final no cilindro, aí você vai fazer quem? Menos 14,7. Então aqui você tem 80,7 PSA. Qual seria o valor dele aqui em PSG? Então 14,7 para 80,7. 7 tira 7, fica 0. 80 menos 14, 66? 66. Não fui certo. Aqui nós temos a questão do volume. O cálculo do volume aqui, você tem aqui comprimento, largura e altura. Qual o comprimento inicial? 8 polegadas. A largura, 3 polegadas. A altura, 2 polegadas. O que eu vou fazer? Entre o comprimento, largura e altura, 24, eu tenho 48. vezes. Esse ponto indica vezes. Então, eu vou fazer quem? 8 vezes 8 vezes 3 vezes 3, 2. 24, vezes 2, 48. Exatamente. Então, 8 vezes 3, 24, vezes 2, 48. Então, o volume calcula dessa forma. E aqui, a polegada aparece Embaixo da 3, certo? Essa win vem dessa palavra, int, que é polegada em inglês. Só que tá. eles não permitem que você escreva int ou in elevado a 3 ou a qualquer expoente. Isso é uma forma de desrespeito. Então, o que se faz? Ou se escreve o nome da unidade medida, ou não se escreve. Então, aí o que a gente faz? Coloca cubic int. Então, o valor do volume calculado acompanhado dessa unidade medida. Cubic int. Tudo bem? Sim.
E aqui nós temos essas brincadeirinhas. Então, a letra A, 8 vezes 3, 24 vezes 2, 48. Se eu pegar aqui a letra K, 18 vezes 10 vezes 80. 7. 8, 180 36, vezes 7. 180 vezes 7. 18, 32. 18, 36, Faz mais fácil. 72. Mas qual que é mais fácil? Pega por unidade. 7 vezes 8, 56. Deixa a unidade 36. lá, Mais 6. 7. Subiu 5. 7 vezes 1, 7. Com 5, 12. 13. Com a unidade 6, 126. Bem Com o mais 0, fácil. com o 0 do 10, que multiplicar por 10 por 100 por 1000 não 1260. faz conta. 1260. Caramba, bem mais fácil mesmo. Pega por Claro que eu unidade, é não mais sabia. fácil. 7 vezes 8, 56. Uso o 5, deixo o 6. 7 vezes 1, 7. Com o 5 você 7 vai usar com 5, 12. 12. 12 com Mais 6, 8, 126. Com o 26. 0 do 10, 1260. Ou pega 126 vezes 10. Aumenta um Isso. zero a mais. É. Porque a Obrigado, isso daí eu multiplicação não por sabia. 10, por 100 e por 1000, a gente não faz conta. A gente só acrescenta o 0. E aí, como nós temos FT, são pés. Então, entra a mesma coisa que a gente fez aqui. Pés É CUFT. cúbicos. Isso. Entendi. Nossa, que legal. Tudo bem? Uhum. E a densidade? A densidade trabalha a massa pelo volume. Foi o que a gente viu lá no comecinho. D, densidade, igual a massa sobre volume. Então, o que acontece aqui? Eu tenho a massa 72 libras. O volume, Dividido por 18 pés cúbicos. Aqui, então, eu vou fazer o valor da massa, Fio 72, dividido por 18. E eu vou ter libras dividido barra por 18. pés cúbicos. Dá 4. Exato. 4 pés, 4 libras por pés cúbicos. Tá. E se pegar esse daqui, 86 86 dividido libras por 20. por 20 pés cúbicos. Dá 4,3. Isso. A calculadora aqui é boa. Amém. Tem hora que buga. É, tem hora que dá umas dorzinhas mesmo. Essas aqui nós vamos fazer depois, com a transformação de unidades. A7 é 1. Isso. Questão 7, questão 8. Entendi. Tá. Essa aqui é a transformação da unidade. Essa de bola aqui nós já fizemos a primeira. Já. Ficou fácil para vocês ou não? Pra mim tá fácil. Tem alguém com dúvida aí, gente? Pode colocar aí. Primeira lei de Charles. Então aqui você tem a fórmula original. V1 está para T1. V2 está para T2. Na condição foi que o menino, já não, acho que foi o, não lembro de quem de vocês aí que falou, que olhando aqui, viu que faltou um deles, vai procurar na fórmula. Onde é que ele está? T1, 40 graus Fahrenheit. T2, 60 graus Fahrenheit. V2, 13 pés cúbicos. Então, essa letra A está trabalhando 240. a primeira lei de Charles. Então, o que ocorre nessa condição? Transformar a temperatura para a escala absoluta, para Rankine. Como é que vai funcionar isso aqui? Se eu tenho T1 igual a 40 graus Fahrenheit, vai transformar isso para Rankine. Então, soma 460 mais 460. 40. Dá 500. E embaixo, soma com 460. 520. E aí você tem, então, o V1 que está sendo procurado.
Então, você tem V2, que é 13 pés cúbicos, vezes 500, que é o T1, sobre 520. Quanto vai dar isso? 13, 13 vezes 5, 13, 26. Mais 26. 40, 60. 600. Dividido por 500. 6, 12. É isso? Você tem 13 vezes 40 com 460 são 500. 500. 13 vezes 5, 60. Aumenta mais 2 zeros, 600. E embaixo vai ter 520. Eu fiz errado Cuidado se tem embaixo. um errinho aí. Eu fiz Você errado corta o embaixo. zero aqui. Você tem 400, você tem T2. T2 é 60 com 500 460, vai dar 520. Em Uhum. cima dá 500. Aqui, 5 vezes 13. 5 vezes 3, 15. Sobe 1. 5 vezes 1, 5. Com mais 1, 6. Com o 6, 0, 65. dividir para 52. 52. Deixa eu ver. Aí faz essa continha aí. 15 e 20 são 10. Emprestou, ou melhor, pegou as dois ali. Dá uma vez só. 5 tira 2 fica 3. E aqui, 1. Abaixou, 20, 0. 30. Vai dar só duas vezes. É 12. Vai dar 104. Vai dar aqui, emprestou, ficou valendo 10. Tira 6. 6 Você é muito chato. e 2. 26. 26. Pontinho. Aí Acrescentou coloca 0. ponto. Quanto que vai dar? 5. 4. 5 dá. 2, 4, 5 vezes 6, 2, 8, 10. Sobe 1. 5 vezes 5, 25. Mais 1, 26. 20, 60. 12,5. Então, o volume aqui. Nesse caso, ele está dando em pés cúbicos. Então, ele estava em 12,5 pés cúbicos e subiu para 13 pés cúbicos. Tudo bem? Sim? Alguma, Você já tá alguma dúvida, gente? Finalzinho já da aula nossa. Tá de boa. Tá tranquilo então para vocês? Pra mim tá. Vou tirar essa daqui. Pra mim também, de boa. Ué. Puxei a questão errada aqui. Física básica. Aqui. Bom, eu não sei qual é a página que está aí para vocês, onde nós paramos aqui com essa situação, porque a minha aqui ela não aparece as páginas, não tem as páginas marcadas. Alguém de vocês aí tem a página que é essa? Essa última questão aqui? Eu tô só postando. Alguém está com a apostila aí? Calma aí, professor, eu tô dando aqui. Eu acho que é a 140. 140? Eu acho que sim. Beleza. É porque a minha aqui, 141. vocês podem ver que ela não tem página marcada. Então aí, vocês marquem nessa página para a gente dar continuidade na próxima aula nossa. Tudo bem? 40. Perfeito.
E aí qualquer coisa que vocês Parece que tenham de amanhã é dúvida, feriado, vai ter aula assim mesmo ou não? segundo que a informação que a Priscila passou, sim. Teremos aula Tá normal bom, também, beleza. tá bom? E quando vocês forem entrar na sala de aula virtual aqui, não se esqueçam primeiro de entrar no EAD Box para ficar marcada a presença de vocês lá, Tá bom. tá joia? Porque senão aí Perfeito. depois complica para vocês qualquer coisa lá. Senão não conta a presença de vocês lá. E tem que entrar no EAD Box primeiro, aí entra Depois na sala pelo endereço que eles mandaram lá para vocês, pelo link, e aí já fica Uhum. mais fácil para vocês. Tá. Certo? Esse EAD Box, aqui eu não vejo esse nome, eu só vejo o sisteminha lá da Skyleader, né? Que a gente acessa e Isso, onde vai ter lá os cursos disponíveis, não sei o quê, isso mesmo. material. Ah, tá. É que eu Deixa eu ver não se. sabia, não conhecia esse nome, EAD Box. Espera aí que eu vou ver se eu consigo puxar ele pra gente aqui. Então, professor, eu abaixei o aplicativo Zoom para poder assistir a aula, né? E no grupo do WhatsApp tinha o EAD Box, onde tem um link lá que me mandaram para a gente Certo. poder estar acessando. Ah, então é isso mesmo. Foi dessa forma. Porque aí você já fica com mais facilidade também, né? Que aí pelo EAD Box, ou Uhum. pelo site aqui que eles mandaram para vocês, aí já fica marcada a presença de vocês lá. Como a aula também está sendo Sim, gravada, Marco eu já vou mandar mostra o para ela. acesso, né? Isso. E como a aula está sendo gravada, eu vou Tá mandar para certo. ela lá. Tudo bem que a gente pegou pela segunda parte, não pela primeira. Mas eu vou ver se na próxima aula nossa, já deixo todo mundo já gravando desde o primeiro momento. Vai Tudo ficar bem? mais fácil depois. Isso. Beleza, então. Gente, eu agradeço a presença de vocês. Tenham uma excelente noite. Quem for trabalhar, bom serviço. Quem for dormir, melhor ainda. Boa noite. Boa noite, professor. Mas, professor, falou aí. Boa Boa noite. noite, professor. Não é nada, não. Tchau. Tchau.